Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Aqui nós tratamos a economia como ciência. Sim, economia é uma ciência social, mas isso não significa que não há metodologia, isso não significa que não há um certo consenso científico, isso não significa que não haja algumas regras e leis fundamentais e uma lógica de não contradição. Eu sei que existe uma lógica posterior em que elementos podem contradizer, mas a economia é uma coisinha mais simplesinha, né? Não é física de foguetes, não é física quântica, certo? Por isso mesmo a economia é uma lógica simples, uma lógica de não contradição, você apresenta evidências, você mostra estudos, você tem modelos, e esses modelos já explicam alguns comportamentos da realidade, e isso é uma ciência. É que o pessoal acha que ciência é mandar foguete para a Lua, ciência é você saber fazer salsicha, né? Engenharia de alimentos, isso não é. Isso normalmente é técnica, isso não é ciência. Muito bem, hoje nós vamos continuar com a parte 2 do React aos palpites econômicos de José Kubori, certo? O primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo antes de vir para esse aqui. Assista o primeiro vídeo antes de vir para esse aqui, ou termine esse aqui, vai para o outro, ou veja só esse aqui, você faz o que quiser da sua vida. Neste vídeo eu vou continuar de onde eu parei, e aí eu vou entrar mais no problema fundamental dos discursos do Kubori na internet. Uh, eu já vou aproveitar falar duas coisinhas aqui antes de recomeçar o React, porque houve muitos comentários, mais de 800 comentários no vídeo, na primeira parte. Veja, por que eu falo que o José Kubori não é economista? Porque ele não é. Por que eu falo que o José Kubori é especialista em finanças e marqueteiro? Porque ele é formado em marketing e é especialista em finanças. Por que tudo isso? Porque modelos econômicos são simplificados para outras áreas do conhecimento, como marketing e finanças. Finanças mais do mercado financeiro, né? Porque finanças faz parte da economia de uma determinada maneira. Os modelos de macro, de micro, de economia comportamental, de economia política são simplificados a marketing, são simplificados a finanças, e eu percebo no discurso do seu Kubori que ele não rebate os modelos, porque ele fala muitas coisas que ele acha que são novidades, mas os próprios modelos que ele diz, neoliberais, tratam o que eles estão falando. A questão é muito mais funda do que ele está falando. E isso faz com que ele esqueça problemas fundamentais brasileiros, dizendo que é apenas neoliberalismo, que é apenas exploração, teoria da dependência, esse tipo de coisa. Inclusive, teve alguns comentários que o pessoal não entendeu o que eu estava falando. O pessoal, teve alguns que falaram que eu sou MMT. Gente, falar que risco fiscal não é idêntico à grande dívida, de que o Estado que não importa o tamanho da dívida, o importante é o estoque, que o importante não é o estoque, que o importante é o fluxo, o importante é a saúde de pagamento, o importante é a liquidez, o importante é a solvência do devedor, isso não é MMT. E outra, déficit fiscal não é MMT. Você fazer déficit não é MMT. O gasto é criar moeda para MMT, mas a tributação é destruição de moeda a MMT. Então, não é nem questão de déficit, é questão de monetização da dívida. Isso é outra coisa. Aí vem camarada e fala, vocês estão falando a mesma coisa apenas com diferença terminológica. Não. O problema é o seguinte, gente, não é questão de eu ser arrogante, eu posso até ser, e também não tem problema nenhum em seja arrogante, vocês não querem casar comigo, e se queiram, tirem o cavalinho da chuva. O importante é o seguinte, eu estou trazendo modelos econômicos, eu estou trazendo a divulgação científica, o mainstream acadêmico, o mainstream. O que se debate em faculdade de economia, o que se debate em introdução à economia. É o básico do básico. Porque se eu for debater coisas maiores, vocês não vão entender porcaria nenhuma. Eu quero dar a introdução para que vocês possam ler os autores. Vai ter uma hora que o seu Kubori vai achar que ele descobriu a pedra filosofal, de que dívida pública não tem nada a ver com risco, né? Que o preço dos juros não tem nada a ver com, que a Selic não tem nada a ver com risco. Eu já tratei isso no primeiro vídeo. Mas sim, seu Kubori, não tem, porque política fiscal e política monetária são coisas distintas. Quem acha que não é distinto é MMT. Que o senhor flerta com MMT. E eu duvido que o senhor saiba o que é isso. Então é importante sim falar tudo isso. Aí veio gente falando assim, por que você está depreciando o seu Kubori? Por que você está agredindo? Não estou. Só que aí o pessoal fala, marque um debate com ele. O seu Kubori tem 10, 15 vezes a minha audiência, ele não vai aceitar. Se ele aceitar, nós conversamos. Só que debate intelectual, vocês não sabem a história do debate intelectual no Ocidente. São artigos e livros, cartas em resposta. São colunas de jornal em resposta. Um escreve, o outro vê, o outro escreve, o outro vê. Um escreve um livro, ou um faz uma palestra, faz um circuito de palestra, faz aparição em televisão. É assim que funciona. Debate frente a frente não adianta nada. Por quê? Porque eu já estou com quase 10 minutos de vídeo só fazendo a introdução do que eu preciso falar contra o seu Kubori.
tá? Eu vou cortar algumas coisas, evidentemente, para ficar mais fácil, tá? Então, curtam, inscrevam-se, considere se tornar-se membro. Muita gente perguntou onde eu aprendo microeconomia, onde eu aprendo macroeconomia. Tem aqui no clube de membros, tem curso completo de microeconomia e curso completo de macroeconomia 1 e macroeconomia 2, que já é macroeconomia de pós-graduação. E nós temos também o curso para Hotmart, onde nós ensinamos os modelos econômicos em que os modelos financeiros se baseiam. Para que vocês saibam economia antes de querer se aventurar em finanças. Inclusive, seu Cobori iria tirar muito proveito disso aí. Tá certo? Tirar proveito, eu digo, de aprender bem os modelos. Tá certo? Bem, pessoal, vamos começar agora com o React. Bem, pessoal, então nós voltamos aqui pro React. Eu parei nos 6 minutos e 50, mais ou menos. Ele tá falando sobre que a dívida pública, que o tamanho da dívida, né, que é a existência ou não do que ele chama de austeridade, não afeta o preço dos juros, né, que quando há maior superávit, o preço dos juros não se afeta, tal. Não importa. Tá? Não importa, e na verdade tem um causal econômico muito específico, que eu posso até mostrar, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão falar que eu tô só enchendo linguiça e tal, mas tudo bem. Vamos lá. De 2002 até 2013, dado esse superávit primário, ele foi se reduzindo de 60% de relação dívida PIB para 31%. Né? Então, uma variação média anual aí de menos 2,7%. Eu vou falar de dívida bruta, já fiz alguns comentários aqui no canal sobre dívida bruta, até para simplificar aqui o nosso raciocínio. E nesse período, a Selic real, né, a taxa de juros real, ou seja, descontada a inflação, a Selic real variou nesses 11 anos, em média, um nível médio de 6,9% de juros reais, tá, da Selic. E aí, numa outra fase de déficits primários, ou seja, a partir de 2013, 2014 até 2020, que é o estudo que ele fez, a gente teve déficit primário em todos os anos. 0,6, 1,9, 2,5, 1,7, 1,6, 0,8, 9,2 em 2020. Ou seja, a gente teve nesse período um nível médio de déficits primários de menos 2,6. E a nossa dívida líquida subiu, né? Estava em 31, voltou ali para um patamar de 61 de relação dívida PIB, de uma variação média de 4,4. E a nossa Selic real, a taxa de juros real, descontada a inflação, nesse período, ela foi de 4,2, 2,4, 7,3, 7, 2, né? Ou seja, ela teve um nível médio de 3,4%. Então aqui já prova, né, que um maior déficit primário não implica uma taxa Selic maior. Na verdade, foi o inverso, né? Quando a gente teve superávit primário, em média, a nossa taxa de juros real da Selic foi maior, foi quase 7% de taxa de juros reais. E de 2013 até 2020, a nossa taxa de juros reais foi 3,4%, a metade, né? Menos da metade. Então, ele tem essa tabela, tem vários outros, é um estudo muito mais completo, né? Tem vários outros parâmetros e pesquisas que ele usa, que ele prova que não é o risco fiscal que determina a nossa taxa Selic. Ou seja, a nossa taxa Selic poderia estar bem menor e a gente poderia ter déficits primários até maior. Obviamente, como eu falo, você não pode sair gastando seu planejamento. Se a gente... O problema é o seguinte, o problema é de tudo. Vocês viram aí na tabela, eu vou começar pelo final, que ele mostra que no final seria 2,6% de média de 2014 aí até 2020, né? Em 7 anos, 5, 6 anos, agora não lembro. 2020 foi 9% de déficit. Por quê? Emergência sanitária. E os juros foi coisa de 2%. Porque isso aqui é política monetária pura. Isso aqui é medida anticíclica pura. Isso aqui, em economia, nós chamamos de outlier. Nós não podemos utilizar esses dados no modelo. Nós teríamos que isolá-lo. Não poderia se usar esses dados no modelo. Não poderia. Provavelmente o autor desse artigo que o seu Zé Coburi está usando, ele deve explicar isso no artigo. Ele deve explicar. Porque o artigo foi checado por pares, né, verificado por pares. Então, evidentemente que eles falam, olha, o ano 2020 é um outlier, porque aí é política monetária para a ativação da economia, então isso não tem nada a ver, isso não pode ser utilizado para essa tese. Muito bem. Só que o que o seu Zé Coburi não entende é o seguinte, o seu Zé Coburi é o risco, e o que o pessoal me chamou de MMT no outro, risco fiscal é o risco normal do papel, tá? De você pegar a dívida. É o risco normal. Você tem o risco do governo ser inadimplente. Muito bem. Em moeda soberana, o risco é muito baixo. Sim, muito bem. Só que eu já tenho um vídeo aqui explicando que em moeda soberana o risco é baixo porque o governo, no limite, pode fazer senhoreagem. Só que ele não vai fazer senhoreagem. Ele só vai fazer senhoreagem quando ele não consegue mais rolar a dívida. Porque o custo da senhoreagem é muito alto. O custo da senhoreagem é imposto inflacionário. Se você fizer uma senhoreagem, bicho, de 2, 3% da base monetária, assim, 2, 3% do PIB, você está distribuindo o sistema de preços. E a dívida brasileira é muito mais que 2, 3% do PIB por ano, para você pagar, para você rolar. Então, você está destruindo o sistema de preços. Então, senhoreagem não dá para fazer assim. Você destrói o sistema de preço. Então, esse negócio de que o papel brasileiro, o papel americano não, o papel brasileiro, o papel britânico, o papel... eu tenho que pegar país com moeda soberana, né? O papel australiano, o papel canadense, eles têm risco zero, mais ou menos. Porque o país precisa de uma saúde fiscal para honrá-lo ou ter espaço para aumentar os juros e conseguir rolar a dívida.
O Brasil já está no estágio de juros altos para rolagem de dívida. Juros altos para que consiga rolar a dívida. Mas a causa dos juros altos não é a rolagem da dívida. Não é. A estrutura de que o Brasil tem pós-fixado é uma estrutura, sim, de descontentamento fiscal pela estrutura macroeconômica brasileira. Isso sim. Isso sim. Que o Brasil não consegue comercializar títulos, o Tesouro Brasileiro não consegue comercializar títulos pré-fixados. Mais uma vez, eu já falei no primeiro vídeo, vou falar de novo. Você precisa de R$100 emprestados. Você vai me devolver quanto? Eu te devolvo R$115 daqui 2 anos. Beleza? Beleza. Você precisa de R$100 emprestados. Vou te devolver tanto. Olha, eu não sei se esses R$15 a mais a inflação vai comer, se não vai, se R$115 vale a mesma coisa que R$100 hoje, daqui 2 anos. Eu não sei se R$115 que hoje compra, sei lá, nem sei o que R$100 compra, mas vai, que R$100 dá para comprar algumas coisas no mercado, 3, 4 coisas no mercado, 1 quilo de carne mais cara, se esse dinheiro daqui 3, 4 anos não vai comprar só um pão. Pode acontecer? Pode. Então o que eu faço? Eu não sei quanto que é a taxa de juros real, porque isso, gente, aí vocês não entendem. Taxa de juros real, pela teoria econômica, ela sempre é real. Taxa de juros sempre é real. É que nós, no Brasil, utilizamos o conceito de finanças, e para se analisar também taxa de juros do Banco Central, se usa conceito de finanças, de que você tem um núcleo real e você tem um núcleo de correção monetária. Só que taxa de juros é o preço do dinheiro. O preço do dinheiro não importa se ele é nominal ou se ele é real. Quando você fala taxa de juros e você fala taxa de juros real, você já está partindo do princípio que há uma grande parcela daquela taxa que é apenas correção monetária, que é apenas repor o valor. No Brasil, então, não se consegue, o Tesouro não consegue se financiar via pré-fixada. Ele é muito pouco que ele emite de pré-fixado. Então, o governo, o Tesouro tem que fazer pós, seja PCA, seja Selic. Qual é o problema? A Selic muda toda hora por política monetária. É por política monetária. Então, o Banco Central tem que ficar de olho no fiscal para não arrebentar o fiscal, só que a Selic é monetária, é para política monetária, para a estabilidade da moeda, é para a liquidez do sistema. É política monetária, não é política fiscal. E eles funcionam muito bem, esse equilíbrio, quando você tem um risco fiscal baixo, em que o governo consegue tomar dívida em juros de mercado. Quando vem uma notícia muito ruim do governo, quando vem alguma coisa que mostra que as contas do governo estão muito desequilibradas, ou que a tendência macroeconômica está indo para um lugar de que o mercado não quer, o mercado vai cobrar mais. Mas quem é o mercado para isso? O mercado, dono do dinheiro. Quem é o mercado? Provavelmente, se você mora num condomínio em São Paulo, provavelmente, não vou falar porcentagem, mas você tem vizinhos que aplicam em título Tesouro. O título Tesouro está ficando muito famoso. As pessoas estão comprando título Tesouro. O título Tesouro é poupança das pessoas também. As pessoas estão comprando título Tesouro, estão comprando Selic. Dívidas judiciais são corrigidas via Selic. O Tesouro Selic, ou o IPCA, Tesouro IPCA+, são as pessoas que dão dinheiro. A poupança pertence às pessoas. Que se não houvesse Estado, as pessoas colocariam em CDB. Se o Estado não vendesse tanta dívida. As pessoas colocariam em CDB. Ou outros títulos particulares, debenture. O dinheiro pertence às pessoas. Se o Estado não conseguir atrair para a compra de seus títulos, pagando os juros que as pessoas querem, as pessoas vão colocar em outros lugares. Ah, mas só o Estado tem o risco. Sim, o risco neutro da economia brasileira é o título da dívida pública brasileira. Sim, só que existe um negócio que o seu Coburi se esquece quando ele fala do preço da Selic, que se chama mercado cambial. Ele se esquece também do carry trade. Ele se esquece também da fuga de capitais. O Brasil é uma economia de júri aberta, de fato não tão aberta, mas nós temos controles de capitais no Brasil, mas também nós não somos uma China, tá? O que eu quero dizer com isso? Se o Estado não der a taxa de juros que as pessoas querem para se financiar, as pessoas vão deixar. Hoje você tem aplicativos, hoje é muito mais fácil. Você investe nos Estados Unidos. Você compra título de dívida americana. Você compra criptomoeda. Você tira o dinheiro do Brasil se os juros não está pagando. E por isso existe um negócio chamado IOF, para controle de capitais, para que haja um custo maior de você conseguir tirar o dinheiro. Tem o carry trade, que são especuladores internacionais que trazem dólares para a compra de dívida pública ou dívida bancária no Brasil. Eles vêm também para trazer capital para emprestar ao Estado ou ao sistema bancário. Se a taxa de juros não compensar aos olhos deles, eles não vêm. Então há menos dinheiro para a compra do título da dívida. Se há menos dinheiro, a taxa de juros tem que aumentar.
Por quê? Para incentivar mais as pessoas a comprar. Ou qual é a opção? Forçar. Forçar as pessoas a comprar título da dívida pública tem um nome, confisco. Não é isso que seu Coburi defende. Não é isso, nenhum web comunista defende. Eu acredito nisso. Só que as consequências da ideia deles de que a taxa de juros pode ser totalmente administrada no ponto de vista de quanto o tesouro paga pelos seus títulos para rolar a sua dívida, de que o tesouro determina, o Estado determina a taxa de juros, então se você não quiser emprestar para o Estado, você não empresta para ninguém, isso é mentira. Se a taxa de juros no Brasil está muito baixa e eu acho que a inflação está comendo tudo, ou eu compro terrenos, ou eu posso comprar até carros, ou eu compro ouro, ou eu compro prata, ou eu saio eu tiro meu dinheiro do Brasil, eu compro Bitcoin, eu compro outras criptomoedas, eu compro título da dívida pública americana, eu compro título da dívida pública da Argentina, se eu achar que vale mais a pena aqui do Brasil. É lógico que existe controle de capitais para evitar fuga de capitais. Só que é uma coisa que o pessoal esquece: o Brasil não é a China. O Brasil não tem controle de capitais do tamanho chinês. O pessoal esquece disso. E tem outra coisa que é muito menos que fuga de capitais. Vamos supor que o carry trade o pessoal não vai vir porque são agentes privados. Mas vamos supor que haja um controle cambial para impedir a saída de fuga de capitais. Que haja um IOF maior. Existe um negócio. Bolsa. Se você acha que o governo está pagando 5% de Selic e isso é baixo, você não quer deixar o título ali, você tem o seu dinheiro onde você põe? Você põe na bolsa. Porque normalmente as empresas mais estáveis vão vão fazer uma correção monetária, né, que é a própria atividade econômica vai absorver um pouco da inflação e vai devolver a bolsa. Existe um modelo financeiro que não é sempre verdade, mas nesse caso seria, e que seu Coburi deveria saber, é o seguinte: quando a taxa de juros está abaixo da expectativa de mercado, a bolsa se valoriza. O mercado de capitais se valoriza. Porque a pessoa não é obrigada a pôr dinheiro no título do Tesouro. Só que tem um problema. O governo brasileiro precisa rolar a dívida e num prazo, uma janela muito pequena. Não há títulos muito longos no Brasil. Então você precisa rolar uma dívida enorme, de quase 100% do valor do PIB, em menos de uma década. De onde vem todo esse capital? São entes privados. Esses entes privados, sejam investidores internacionais, né, por carry trade, né, investidores especulativos internacionais, seja família, seja bancos. Os bancos por fundos de investimento, né? Se a dívida pública está dando muito menos do que a inflação, eles vão para a bolsa. Ah, mas tem o risco do não pagamento. Tudo bem, mas se eles vão fazer teste, vai forçar. Não, tem que vender os títulos. Você tem leilão dentro do Tesouro Selic. Não é o título de mercado. O título de mercado, o juros a título a mercado é apenas se o investidor acha que o preço está justo. E o Banco Central, às vezes, coloca a taxa de juros em que as pessoas estão preferindo ir para IPCA+. Por garantia no longo prazo. O IPCA mais costuma pagar menos que a Selic no curto prazo. Porque a Selic está em 15, o IPCA está IPCA mais 7. Né? Se a inflação está 5, né? Se a IPCA está 5, eu estou falando de uma inflação eu estou falando de um título de 12%. Um pouquinho mais porque é juros sobre juros. Estou falando uns 13, 13,5%. Só que a Selic está 15. Por quê? Porque ele entende que a Selic vai abaixar, só que ele quer um juros maior ou também para ganhar no secundário. Muito bem. Se a Selic começa a baixar, o pessoal vai IPCA. Ah, o Tesouro para de vender IPCA. Então por que você não faz o seguinte? Já não liberta o Tesouro da Selic e faz só pré-fixado. Não, Léo, mas se eu fizer pré-fixado agora, ninguém vai aceitar um título que pague 10% todo ano durante 10 anos. Porque eles não sabem se 10% é muito ou pouco daqui 10 anos. Sim. Então, o problema é o ambiente macro, não é a política monetária. Porque o seu Cobori esquece. Numa resposta dessa, ele teria que dizer disso aqui. Como a taxa de juros do Banco Central é calculada. Como a Selic é calculada. Regra de Taylor. Juros nominal é igual a... Aí tem tudo aqui. R estrela mais pi, T... Regra de Taylor. Ele leva em conta o hiato do produto, leva em conta um monte de coisa. É a regra de Taylor. A regra de Taylor no Brasil hoje deveria ser uns 13 a 14%. Tá? Porque tem problemas também de coleta metodológica. 13 a 14%. E esse 1% a mais, Léo, o que é? Atração de capital. Dólar. Carry trade. Minha caneta foi por... Né? Carry trade. Ou também tem uma outra coisa. Espaço. De manobra, né? Que não é um termo muito técnico, mas existem alguns relatórios até de bancos.
para a autoridade monetária ter uma manobra sobre a política monetária. Eu sou muito crítico da Selic nesse ponto, mas é o seguinte, gente, você só resolve Selic porque a Selic, ela é para a política monetária. Só que, evidentemente, ela tem que tomar conta da política fiscal de uma forma reflexa, porque no Brasil, infelizmente, faz 30 anos, mais desde o regime militar, que nós temos o pós-fixado. Este é o problema da política fiscal brasileira. Que a política monetária influencia a política fiscal. Não deveria. Não deveria. E quando o seu Cobori diz, não, mas olha, é mentira dos... Mas todo liberal sabe disso, gente. É a regra de Taylor, bicho. É vocês que não estão entendendo onde está o debate. É vocês que não estão entendendo por que os liberais de mercado, ou até os tricos que ele não considera liberais, ou até mesmo nacional-desenvolvimentistas sérios, dizem o seguinte, você tem que fazer ajuste fiscal para que você possa ter um espaço de colocar pré-fixado. O problema fiscal brasileiro é cada ponto Selic aumenta o estoque da dívida. No prazo, né? Porque aí você vai ter que ter. Você vai aumentar o custo de carregamento da dívida. Não deveria. Não deveria. O mercado de juros futuro no Brasil é praticamente irrelevante. Por quê? Porque a Selic é pós-fixada. É utilizado o maior, 50 e tantos por cento da dívida pública brasileira é indexada via Selic. O resto é IPCA mais e pouquíssima coisa de pré-fixado. O Brasil precisa modificar isso aqui. O seu Coburi está tocando no cerne do assunto? Não. O discurso do seu Coburi ajuda a educar a audiência? Não. A audiência sai com a impressão de que a solução é no limite, no limite, no limite. Um dia eles vão chegar e falar o seguinte: se não quiser vender a dívida, nós pegamos o dinheiro dos clientes privados. É esse o limite. Isso está errado. O problema é a qualidade do gasto. O problema é a qualidade do gasto. Só que é o seguinte, meu amigo, se você não tem saúde fiscal, não adianta a qualidade do gasto. Por quê? Porque existe um negócio chamado propriedade privada. O dinheiro pertence aos entes privados. Por que eu devo dar o dinheiro para o governo? Aí o que o governo pode fazer? O governo aumenta os impostos para ter uma maior receita. Isso diminui a atividade econômica. Isso diminuindo a atividade econômica, isso é prejudicial para a renda no futuro. E tem um outro problema. Quando a política monetária fica muito alta durante muito tempo, é uma coisa que vocês falaram aí que o Lara Rezende não concorda comigo. O Lara Rezende não concorda com o Coburi. Pelo menos em Juros Ortodoxia e Moeda, ou Juros Moeda Ortodoxia, alguma coisa assim, no livro dele. Em que é claro o seguinte, nós precisamos... O seu Lara Rezende diz que a regra de Taylor, ou a forma que se coloca a inflação no Brasil, o controle inflacionário no Brasil via os juros, e que no Brasil é calculado via Taylor, ela não é eficiente. Que a política monetária atual não é eficiente. Que o problema inflacionário brasileiro é o hiato inflacionário. Isso é verdade? É. Só que eu tenho uma discordância com o seu Lara Rezende. O problema é qual? O Estado brasileiro coleta quase metade de toda a renda nacional. Não há espaço, não há capital, não há poupança para os entes privados. E aí eles têm que pagar 15% ao ano de juros base. E aí como se resolve isso para outros setores da economia? Subsídio. Subsídio da onde? Fiscal. O que é isso? É o que o Sucuburo está falando. Nós precisamos fazer gasto para manter a economia. R$500 bilhão com o plano safra. Não, mas nós temos que construir fábricas. Nós temos que construir aquilo. Cara, você vai construir fábrica, você vai construir rodovia, você vai construir ferrovia para dar na mão de quem? Quanto tempo vai demorar? Qual vai ser o custo fiscal disso aí? Qual o carregamento? Qual a expectativa racional? Que dinheiro você vai ter no meio do caminho? O que você quer fazer? Senhoriagem? Ou você vai pegar dinheiro no exterior para fazer investimento para dar na mão de industrial? O que você vai fazer? O pessoal fala que eu tô indignado, que eu tô nervoso. Não é, isso é bobagem. É um discurso muito bonito, mas vocês estão parando um minuto para pensar. Vocês não sabem como é que vocês não sabem a diferença de fiscal para monetária, gente. Vocês parecem bitcoiners, pô. A política, a Selic é os juros utilizado para a política monetária. O Tesouro utiliza como pós-fixado e ele indexa a Selic. Só que se as pessoas acharem que a Selic está baixa, elas vão pedir um valor maior. Porra, isso é evidente, gente. Ah, mas isso é só a diferença. Não, eu não estou falando, o pessoal até me chama de MMT. Não, pelo amor de Deus, eu sou contra a senhoriagem e o gasto não precede a poupança. O gasto público só está retirando espaço do gasto privado, que ele vai falar aqui também. Vamos lá. Tiver um projeto de longo prazo, um projeto de nação, como todas as grandes economias tiveram, você pode implicar em ter déficits fiscais para financiar esse crescimento, financiar esse desenvolvimento. Até porque
Na verdade, se pegar vários conceitos que eu falo em várias entrevistas, né? Para você fazer o investimento, você precisa ter poupança. Para ter poupança, você precisa ter renda. Para ter renda, você precisa ter gasto. O gasto de um é renda do outro. E no limite, para ter gasto, você precisa ter déficit fiscal, que é injetar dinheiro na economia, o Estado injetar dinheiro na economia para que esse ciclo se complete. E, obviamente, nesse período todo, tendo crescimento, vai aumentar a arrecadação e, de alguma forma, o Estado vai ter uma arrecadação maior para fazer frente ao déficit fiscal que ele impôs lá no passado para poder financiar esse crescimento. Então, obviamente, estou simplificando muito esse raciocínio, só para a gente entender, primeiro, com dados nessa pesquisa desse estudo do economista Demian Fioca, que ele prova que o risco fiscal não implica uma taxa Selic maior, muito pelo contrário, foi o inverso, né? E a gente sair dessa colonização mental que a gente tem na cabeça sobre a austeridade fiscal. Novamente, se for para você gastar sem objetivo nenhum, obviamente, todo mundo é contra que você não pode gastar sem objetivo nenhum. Mas até as empresas, né? Quando você estuda finanças empresariais, por que as empresas se alavancam? Por que elas se endividam? Porque ela investe em projetos que lá na frente vão dar resultado. O que é uma startup? Uma startup passa ali 2, 3, 5 anos tendo prejuízo. Isso é déficit. Então, um investimento está entrando antes, ela está se alavancando, se endividando, tendo déficit durante um período, porque no planejamento dela, sei lá, a partir do sexto, sétimo ano, ela vai chegar no break-even. Ele falou break-even no final. O problema é o seguinte. Primeiro de tudo, em finança empresarial, primeiro, o risco moral é privado. Primeiro de tudo. Segundo, sim, a empresa se alavanca, mas ela paga o quê? Juros de mercado. O Estado brasileiro também paga juros de mercado. Por que a lógica de que em finanças privadas vale para finanças públicas e a ideia de orçamento e de clareza e aprovação das contas pelo investidor, por quem está dando dinheiro, não vale? Por que o seu Cobori e outros falam, não, a empresa não, o governo não é uma casa em que você pode comparar com orçamento familiar? Não, sim, você não pode. Só que, porque você tem realmente o que ele está falando de que você tem um multiplicador, beleza. Só que aí agora você fala que o Estado pode se alavancar porque é como uma empresa que está tomando dívida para fazer alavancagem, né? O Estado pode fazer déficit porque isso é análogo à alavancagem. Então por que você está falando que isso existe, vale isso, de que amanhã o Estado pode fazer ganhar mais? Porque é o seguinte, essa teoria é uma teoria keynesiana, beleza. Só que existe um multiplicador fiscal keynesiano. E o multiplicador fiscal keynesiano aumenta, ou seja, em que o dinheiro gasto pelo Estado em alguma obra de infraestrutura aumenta a quantidade de renda disponível via fluxo circular da renda. Beleza, bacana. Só que de onde vem o dinheiro para esse gasto? Vem do déficit. O déficit é o quê? É dinheiro de título da dívida pública, em que o Estado vende títulos e os entes privados dão sua poupança. Por que os entes privados dão a sua poupança? Porque os entes privados não querem investir na economia real. Seja porque a taxa de juros está muito alta, então não vale a pena eu fazer um investimento privado, não vale a pena eu ganhar 2, 3% do mercadinho se eu posso ganhar 15% prestando para o governo. Beleza. Só que isso só funciona em anticíclica, política anticíclica. O multiplicador fiscal, ele perde eficiência quanto mais tempo essa política está em vigor. Por uma série de fatores. Propensão marginal a consumir. E quando o Estado começa a gastar muito, ele começa a tomar espaço da iniciativa privada. Ele aumenta o seu estoque de dívida. Ele aumenta a quantidade de dinheiro que ele precisa dar por expectativas nacionais, mas também por escassez de capital, de poupança sendo gerada. E aí ele começa a ser mais dependente também de entrada de capitais estrangeiros, porque os entes privados são melhores em alocações de recursos que os entes públicos. E tem um outro problema também. As empresas públicas, isso é uma coisa que o Coburi fala, e é verdade, as empresas públicas não precisam dar lucro. O que é não dar lucro? É má alocação de recursos. A má alocação de recursos destrói dinheiro e transforma em bem-estar social. Na melhor das hipóteses. Isso destrói a quantidade de poupança presente na economia. Se a quantidade de dinheiro disponível à poupança diminui e os entes privados já estão aumentando também a sua quantidade de capital que eles têm a receber, você está aumentando também a riqueza dos entes privados via transferência de renda. Você aumentando a quantidade de riqueza dos entes privados via transferência de renda, existe um negócio chamado utilidade marginal do dinheiro. Quando os entes privados já estão podres de rico por título da dívida pública, ganhar mais 1 milhão, mais 3 milhões, para eles não compensa. Eles querem mais e mais. Ou eles começam a retirar essa parte de capital do país. Eles começam a retirar essa parte de capital do país, por quê? Porque aí eles já querem segurança com esse dinheiro que eles já conseguiram. Isso são as consequências do keynesianismo. São as consequências do gasto de multiplicador keynesiano. E outra coisa, a qualidade de gasto no Brasil é horrível. Mas o seu Cobori vai falar que é boa, porque tem o SUS, tem educação pública, tem segurança pública, tem tudo, quase tudo no Brasil tem coisa pública. Muito bem. O seu Cobori vai falar que é um bom gasto. É um bom gasto, pode ser um bom gasto social, talvez. Mas não é um bom gasto econômico.
Não é um bom gasto econômico. O bom gasto econômico, segundo Keynes e os keynesianos, que gera, multiplicador keynesiano, que gera o aumento da renda disponível, também não é BPC, não é aposentadoria, não é isso. O que gera o aumento da renda disponível é a criação de emprego via grandes obras públicas. Porque aí você ativa toda a cadeia produtiva. São as chamadas pontas de lança do desenvolvimento, que foi o que Delfim Neto fez. Só que para isso, é o que Delfim Neto falou, temos que esperar o bolo crescer para depois dividi-lo. Que não havia saúde pública como há hoje, não havia educação pública como há hoje, principalmente pela superior. O gasto era muito menor para benefício social, para assistencialismo. Então, o que o seu Coboro está falando? Vamos manter um orçamento como nós temos hoje e aumentar ainda mais? Como? A que custo? E outra, a qual horizonte de aumento de produtividade para pagamento desse dinheiro? Qual é o horizonte de pagamento? Nós vamos competir com quem? Com a China? Nós vamos montar uma fábrica brasileira de carro elétrico? Nós vamos montar uma fábrica brasileira de quinquilharia? Nós vamos dar isso na mão de quem? Gente, uma coisa vocês não entendem. Indústria nacional não pertence ao Estado, pertence a industriais nacionais ou presidentes de empresas estatais, o conselho de empresas estatais, os conselheiros, toda aquela autoburocracia, seja privada ou seja pública, eles são os donos dos setores. Quando você está falando que nós estamos tomando o Estado para dar dinheiro para o desenvolvimento, nós estamos falando do desenvolvimento do rico bolsinho, via salário, via tudo direitinho, mas para o desenvolvimento da carreira ou do bolso desses industriais. O problema do Brasil é a alocação de recursos. E o Brasil até que funciona muito bem por todo o caos que é. O Brasil toma 40% da renda nacional em impostos. Vocês querem fazer mais o quê? Ah, Léo, você tá muito nervoso. Não é. Gente, essa discussão é pueril. Existem pessoas que são a favor do aumento da dívida pública e todo esse tipo de coisa, que o negócio é muito bem feito, no sentido de que tem um bom argumento. O seu Lara Rezende. Que ele fala, olha, mas o problema é, nós temos que aumentar a capacidade produtiva para, no longo prazo, nós termos uma menor inflação que nos permita um melhor perfil de endividamento. Beleza. Só que eu entendo que o seu Lara Rezende ignora, não no sentido de ignorância, mas que ele não traz a chamada, o problema das expectativas racionais. Que é a ponta, que é a vanguarda hoje da teoria econômica. Que não é matemática, tá, gente? É ciência social pura. As expectativas racionais, teoria dos jogos. Monetária feita via microeconomia, que é a economia neoclássica, os comunistas chamariam. O pessoal ignora tudo isso. E aí o pessoal fica falando, não, porque o problema dos juros tal. Não é, gente. A gente sabe tudo isso. Eu não estou falando, olha, que o problema. Sabe quem fala que os juros têm que aumentar, porque senão não vamos pagar, senão o governo não consegue fazer a dívida pública? Sabe quem fala isso? Educador financeiro de internet, grandes banqueiros, né? E o pessoal da Faria Lima aí, que é os empregados sêniores e plenos da Faria Lima aí, que ficam falando isso para negociar a dívida pública. Por quê? Porque eles não entendem de economia. Eles acham realmente que é para isso. Por quê? Porque eles são financistas, eles não são economistas. São os colegas do seu Cobori, ou ex-colegas do seu Cobori. Não são os economistas. Os economistas sabem disso. Nós sabemos disso. É que não tem nenhum economista de esquerda tendo grande voz na internet hoje. Não tem. Tem geógrafo, tem cientista de computação, tem filósofo, tem músico, mas não tem grandes economistas. Se tiverem, marquem aí. Se vocês conhecerem, marquem aí. Eu faço um debate com ele. Se o seu Cobori quiser conversar comigo, nós conversamos fazendo um debate. Ele não vai querer, até porque ele é muito maior que eu, ele não vai querer nos canais. Mas, gente, isso aqui, o problema disso aqui é que é palpite. Isso é conversa de botequim. Isso é coisa que você ouve na ceia de Natal, aquelas conversas besta, é pueril. O que ele tá falando é discussão pueril. Olha, eu descobri que título da dívida pública, que os juros públicos, né, da dívida pública não tem nada a ver com o risco fiscal. Não tem. Quando está tudo normal, não tem. Só tem quando você chega em armadilha fiscal, em dominância fiscal. Em que a dívida pública tá tão ruim, o perfil tá tão ruim, ou as pessoas percebem isso, e as pessoas percebendo isso, elas pedem juros maiores. E eu não estou falando também que não há problema em ter estoque grande. Não, eu só estou dizendo o seguinte, se o Brasil realmente crescer 4, 5% ao ano durante 15 anos, essa dívida pública não é nada. Se você mantiver um crescimento de 2% ao ano. Se você tiver um déficit de 2% ao ano. Se você mantém um déficit de 2% ao ano, um déficit fiscal
de 2% ao ano, você mete um crescimento de 4%, de 4 a 5% ao ano do PIB durante 10 anos, a dívida pública que hoje está a 90% do PIB, ela cai para 50%, 60% do PIB. Realmente, o problema é crescer, porque o estoque só faz sentido perante o tamanho do PIB. Contanto que você mantenha déficits constantes, você vai ter espaço até para gastar mais, porque a sua arrecadação vai subir quando o seu PIB sobe, e você pode manter o estoque crescendo em valores absolutos. Só que em valores relativos, ou seja, em relação ao tamanho da economia, o estoque diminuiu. Então o problema realmente é crescimento. O problema é que, por que nós temos um problema fiscal tão grande no Brasil e nós precisamos de ortodoxia? O Brasil não cresce faz 10 anos. O PIB per capita por paridade de poder de compra no Brasil diminuiu. É por isso que nós precisamos de ortodoxia. Não há dinheiro, gente. Não tem dinheiro. O Estado coleta todo o dinheiro nacional. Isso aqui é política? Não é. Os economistas, como eu já fui chamado até por um outro marqueteiro, que aí é insider de negociação de moedinha na internet não, ele tem um ETF e tal. Ele falou assim que economista é contador estatal. Pode ser. Ó, é o seguinte, não tem como gastar, a prioridade tem que ser aumentar o PIB, só que não há espaço do multiplicador keynesiano. Não tem como fazer isso. Vocês têm que parar de coletar poupança privada e deixar os entes privados trabalharem. Ou tem que atrair poupança externa. Não, dívida pública, dívida externa pública não pode, é pecado. Então tá bom, então vai continuar assim. Transferência bruta de renda, transferência fiscal. Aí para a economia continuar com dinamismo, não dá para ter a taxa de impostos que nós temos hoje, o nível de impostos que nós temos hoje. Então dá-lhe benefício fiscal, dá-lhe transferência direta de renda. E é isso que nós temos. É por isso que o Brasil não pode dever tanto. Porque o Brasil é miserável, não tem dinheiro. Vamos lá. E vai começar a ter retorno. Então, o raciocínio primário de que você não pode se endividar, você não pode ter débito. Só uma ponta. O Brasil faz a política que o seu Cobori está falando desde 1950. Com Vargas, era por outros motivos que o Estado tinha tanta disposição, que eram motivos mais de List do que de Keynes. Mas, desde a década de 50, todas as políticas brasileiras é por desenvolvimento via substituição de importações e por déficit público, porque, até pela lei da usura, era quase impossível o setor privado conseguir se financiar em longo termo, né, em longo prazo. Então, o Estado era o único emprestador, e você tinha a questão da dívida externa também, então o Estado fazia senhoriagem. Desde 1950, né, que foi resolvido em 1960 com Roberto Campos, em que se permitiu as bases da economia, da modernização da economia brasileira macroeconômica, para permitir que o dinheiro, que houvesse poupança privada ou via o que hoje é a Previdência Social, o Estado também tem um dinheiro para poder fazer investimento público, acertar as contas, para tomar a dívida pública, dívida exterior, ou permitir que as empresas nacionais tomassem dívida exterior, pontas de lança, isso tudo foi feito. Quando acaba isso, seu Cobori? Eu falei no primeiro vídeo e falo de novo. Quando acaba isso, seu Cobori? Quando o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, coloca a taxa de 20% ao ano. O Brasil estava exposto à dívida, se ferrou, bicho. E outra coisa, o Brasil não tem dívida externa hoje. Se amanhã a dívida pública dos Estados Unidos vai para 20% de novo, por algum motivo, que é quase impossível hoje, mas as coisas mudam muito rápido, se isso acontece, não importa que o Brasil não tem dívida pública. A Selic tem que ir para casa dos 40%, 50%. Porque se em dólar eles estão pagando 20%, por que eu vou ficar em reaisinhos aqui pagando 15%? Vocês entenderam? Então, o Brasil é sim exposto aos fluxos de capitais. Ah, mas é dominância, é isso, aquilo. Gente, eles têm dinheiro, nós não temos. Para ponto de vista econômico, você quer atrair o dinheiro como? Só tem 3 jeitos de convencer uma pessoa. Né? De jeitos não muito limpos, né? É no amor, mas o amor eros, vamos dizer assim. É na dor, ou seja, você faz chantagem, é via aparato estatal, é via guerra de conquista, é via confisco, ou é na negociação. Para negociar é qui por quo. Não sei falar essa porcaria de latim. É você oferecer um negócio e a pessoa te dá outro. Que é a taxa de juros, que é isso que é mercado. Você só resolve de 3 jeitos, gente. Ou você convence no charme, pelos seus lindos olhos azuis, pela sua beleza, pela sua cativância, esse tipo de coisa, né? Que é o amor eros. Ou é na dor, é na porrada, você vai fazer porque eu quero, acabou, você vai me dar 20% do seu território, você vai pagar as dívidas de guerra, se não manda uma bomba atômica, é na dor. Ou é na negociação. É no estilo burguês. É isso. O Brasil só pode ser pelo estilo burguês. E eu entendo que a sociedade brasileira só entende o estilo burguês. Não querem confisco, não querem isso, não querem aquilo. Então, gente, essa discussão que o seu Cobori está levantando sempre não para em pé. O pessoal fala, Léo, então qual é a solução? Eu não sei qual é a solução, bicho. Não tem solução.
Não tem solução. Agora, o que ele está propondo vai trazer consequências muito piores caso seja levado a cabo. E a função das ciências é descrever modelos de coisas que já aconteceram. É simples. Ah, mas pode vir um economista ferrado, a reencarnação, a mistura de Delfim Neto com Keynes, com, sei lá, com Leontief. Ele vai conseguir desenvolver isso aqui que é uma maravilha. Beleza. Quando ele morrer, é 20 anos, uma década perdida de novo? É a neutralidade monetária. O aumento. E a curva de Phillips. Vocês esqueceram, vocês não sabem tudo isso. Que é estatística. A neutralidade monetária foi provada estatisticamente. A curva de Phillips foi provada estatisticamente. Não adianta incentivo fiscal, depois volta tudo, você repaga. Gente, isso tudo. Multiplicador fiscal, beleza. Nós estamos num nível de multiplicador fiscal que ele não tem mais eficiência. Vocês falam tanto, olha, economia não é uma ciência exata. Não, não é, eu nunca disse isso. Economia é ciência social. Então, mas por que vocês insistem em usar gráficos e estudos que utilizam funções de primeiro grau? Que dado o aumento de 1 de capital, eu tenho um multiplicador keynesiano, ou seja, quando o Estado gasta R$1.000 na economia, você aumenta a renda da economia em R$900. Você tem 1.9, 1.8, 1.3. Gente, à medida que você vai mantendo isso no tempo, o multiplicador keynesiano vai diminuindo a eficácia. Por quê? Porque as pessoas são pela ação humana, as pessoas são entes racionais. Você tem expectativa racional, você tem saturação, você tem a utilidade marginal do dinheiro. Economia é ciência social, gente. Vocês mesmos falam isso, vocês não têm ideia do significado que é isso. Significa que não existe isso que no futuro se repaga, contanto que os agentes não entendam dessa forma. É simples isso, é simples. Vamos ver o que o seu Kubori tem a falar. Déficits no início. Não vou usar a minha palavra primária, assim, é infantil, né? Você simplesmente simplificar isso que você não pode ter déficit fiscal. Não, se você tiver um planejamento de crescimento de longo prazo, se esse dinheiro Mas ninguém fala que não pode. Ninguém fala que não pode. Ninguém. estiver sendo aplicado, sendo investido, né? Obviamente, a gente tem que ser contra o dinheiro ser mal gasto. Né? Mas se ele estiver sendo investido com um objetivo claro e um planejamento de longo prazo, não tem problema nenhum você ter déficits fiscais. Novamente, raciocínio simples aqui para a gente entender a lógica. E, novamente, gastar por gastar, sem objetivo nenhum, obviamente, você não deveria ter, né, déficit fiscal se você não tem objetivo nenhum. Mas com um objetivo, um planejamento, as grandes nações, as grandes economias já provaram, né, que eles fizeram isso e deu certo. Mas, voltando lá de novo, o discurso colonizador econômico, mental, que eles pregam para os países periféricos, é para que eles não façam isso justamente porque eles não querem. É o famoso chutando a escada, né? Ele subiu a escada fazendo isso, agora ele chuta a escada e fala, você não pode fazer isso, porque isso está errado. Ou seja, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Bem, esse final só foi uma coroação de tudo que foi falado no primeiro vídeo também, mas primeiro, o desenvolvimento dos países do primeiro mundo não foi feito ao mercado. O desenvolvimento dos países do primeiro mundo foi feito com guerra, foi feito com conquista, foi feito com proteções coloniais e não foi feito dessa forma. E o desenvolvimento da Alemanha, o desenvolvimento dos Estados Unidos, o desenvolvimento da França, o desenvolvimento da Bélgica, são coisas inaplicáveis hoje. O desenvolvimento da China é feito de uma outra maneira e foi feito por investimento direto estrangeiro ao longo do tempo. O Brasil já caiu na renda média. O Brasil escolheu um modelo de desenvolvimento que quebrou com o diabo do aumento dos juros da década de 80. Isso destruiu o Brasil. E estes países que cresceram, eles faziam gasto da forma que o seu Kubori está falando? Não. Os movimentos dos países do primeiro mundo, a não ser a Inglaterra, é muito mais explicado por List do que por Keynes. Ah, mas Kubori não está falando de Keynes. Ele está falando de você fazer via fiscal. Não dá. Não dá porque não há capital. Na época havia capital. Hoje não há capital. Outra, pior, esses países conseguiram capitais de outras maneiras. A Inglaterra, quando teve problemas de liquidez e balança de pagamentos, ela invadiu a China. Foi a crise da prata. Os Estados Unidos conseguiu capital de outras maneiras também. Ele conseguiu atração de capital para o desenvolvimento do seu país. Os Estados Unidos tinha um sistema de free banking, em que o problema do capital também era resolvido pelos seus próprios bancos. Os Estados Unidos têm um outro sistema monetário. Tinha um outro sistema monetário. Gente, é outra maneira, é outra coisa, gente. É outra coisa. É outra coisa completamente diferente. Vocês reclamam tanto da dominância dos Estados Unidos e do primeiro mundo, só que as formas primeiro, de credibilidade para atração de capitais dos Estados Unidos são formas que o Brasil não tem. O lastro do dólar. Qual é o lastro do dólar? É um strike group. O lastro do dólar é aquele avião B-2. O lastro do dólar é os Marines.
o exército americano. Esse é o lastro do dólar. Qual é o lastro do rublo? São as 3.000 bombas atômicas do seu Vlad. O Estado russo nunca vai acabar. O Estado americano nunca vai acabar. O Estado brasileiro. Tem outras questões políticas que vocês tanto falam, que não dá pra comparar as coisas assim. Ah, eles chutaram a escada. Tá bom. Então, o que você quer que a economia faça? O que vocês querem que a economia faça? Vamos dividir as coisas em campos de estudo. O que vocês querem que a economia faça? Vamos imprimir dinheiro, que com dinheiro impresso, fazendo um monte de nota de real, um dia nós vamos ser Estados Unidos. Não, não é assim. Primeiro você tem que desenvolver o povo. E não é via educação pública, não é via dinheiro, não é via SUS. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Vocês falam, olha, economia é política. Não é. É que vocês reduzem política à economia. É diferente. Vocês acham que qualquer decisão política precisa de economia. Vocês reduzem a política, a polis, a boa gestão da polis, a dinheiro. Vocês são bando de dinheirista. Não estou falando do seu Cobori. Vocês são bando de dinheirista. Materialista. O que move a história, o que move o desenvolvimento das nações são as instituições. Instituições são feitas por pessoas. O que move o enriquecimento é a destruição criativa. Isso é feita por pessoas. O desenvolvimento de um povo é feito por pessoas. Não é feito pelo Estado. Até porque as pessoas precedem o Estado. Estado de qualquer maneira. Você quer falar de Estado como as ciências políticas dizem hoje? Você quer dizer de Estado como na forma de aparato estatal? Tudo bem, mas Estado de maneira amplíssima. Até um ente tribal. O cacique, o pai, né, o patriarca de uma tribo de beduínos, ali está um Estado, de uma determinada maneira. Ele que decide, ele que tem monopólio sobre a justiça, ele tem um monopólio sobre a agressão, é ele que pode confiscar, seja confisco mesmo, ou seja, distribuição da renda entre eles. Isso em todos os horizontes, até a maior burocratização que é o Estado moderno hoje. Isso é uma questão política. A política utiliza instrumentos econômicos, mas economia não é política. Política é a arte de tomar decisões. A economia tem economia política, que é o cabedal teórico da quais são as melhores decisões para objetivos que a economia deveria contemplar. Mas isso tudo é apenas do ponto de vista de lógica interna. A síntese neoclássica, que o seu Cobori tanto demoniza, não tem nada a ver com o neoliberalismo da cabeça, no ponto de vista dele, seu Cobori. O neoliberalismo tomou resultados neoclássicos. Neutralidade, a volta da neutralidade monetária, o problema da curva de Phillips, o problema do decaimento da eficácia do gasto fiscal, o problema da origem das perspectivas nacionais, o descolamento, o necessário descolamento da política fiscal e da política monetária, o fim da senhoriagem, são coisas que são necessárias para o saneamento da economia. E todo esse cabedal é rejeitado por jargões. E outra coisa, no outro vídeo eu falei que economia, que eu faço economia positiva. Aí veio um camarada e falou assim: você fala sem jargões? Belo jargão, economia positiva. Não, é que esse camarada, depois ele também falou que economia é uma ciência social. Veja, quem disse que economia é uma ciência foi o Robbins, no seu ensaio sobre as ciências econômicas. Foi ele que estabeleceu. E ali, em metodologia da economia, mesmo os marxistas, eles aproveitam às vezes Robbins, né, como crítica, né, como um espelho a jogar pedras, e eles criticam a economia positiva. Economia positiva é o que eu fiz aqui. Saber o que está acontecendo, saber as técnicas, saber o macro, o micro, as finanças públicas também, e a economia política, e saber o que está acontecendo. Dizer, em tal momento é isso aqui que está acontecendo, isso aqui, dar uma clareza, para que depois amanhã um político possa olhar e falar o que deve ser feito. E quando você executa uma política econômica, o nome disso é economia normativa. Aí o keynesianismo tem a parte positiva e tem a parte normativa. A escola austríaca não tem parte normativa em si, a não ser Menger e os marginalistas. Que aí você tem qual é a teoria, mas não foram Menger e os marginalistas, né? De Menger e marginalistas, através da síntese neoclássica, nós entendemos que o economia de mercado. Outra coisa, tem muita coisa de economia que vocês não sabem, que vocês não lembram, né? A ditadura militar, o período econômico pré-neoliberalismo, como o pessoal chama, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a ditadura militar no Brasil, pessoal, havia controle de preços.
Havia tabelamento no Brasil muito mais sistêmico, nos Estados Unidos e na Inglaterra em alguns setores. Havia limite, não da taxa de juros, mas de quanto de moeda os bancos poderiam criar. Havia um monstro burocrático, realmente. Não é apenas dar mais dinheiro para construir a ferrovia Rio-São Paulo. Não é isso. Vejam bem o que vocês estão defendendo. Procurem o que vocês estão defendendo. Por quê? Isso porque vocês estão defendendo do ponto de vista político. E vocês estão partindo de premissas econômicas históricas erradas. Este é o objetivo do canal. Se depois disso você fala, olha, vale a pena nós termos um trenzinho que ligue São Paulo ao Rio de Janeiro de novo, pago pelo contribuinte brasileiro, vale a pena nós termos o risco da volta de senhoriagem. Vale a pena nós termos o limite de um confisco, de uma renda universal, porque nós já coletamos 100% de impostos praticamente. Vale o risco porque eu quero o trenzinho Rio-São Paulo, certo? Então bicho, aí é decisão sua, tá bom? Bem, pessoal, curtam, compartilhem, considerem tornar-se membros. Nós temos curso de micro, de macro, e nós temos também o curso do Hotmart, onde eu ensino o básico de economia, micro, macro, finanças e economia política e finanças, para vocês entenderem de onde vêm os modelos para análise de ativos, essas coisas, tá bom? Um curso de economia não é um curso de finanças, mas é voltado para quem gosta de finanças, tá certo? O link tá aí na descrição. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus.